Olá, pessoal, ouvintes da CBN Caruaru. Estamos mais uma semana no nosso podcast Confecção que Dá Certo, né? Nosso programa que tem uma proposta de trazer conteúdos relevantes para a indústria de confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muita informação e compartilhamento com vocês. E hoje trazemos hoje, né, um convidado, sempre, todos os nossos convidados são sempre muito especiais, mais um hoje especial aqui conosco, que vai falar da sua experiência e vai trazer para as empresas daqui da região, do Polo de Confecção do Agreste, a experiência, a expertise, as dores também, né, vividas, para trazer para incentivar mais ainda você continuar, porque ele tem 12 anos já de uma marca, é CEO da marca Click Kids aqui na região, é uma pessoa bastante assim da terra mesmo, onde foi abraçado por Caruaru, né? Abraçado por Caruaru, que ele é de Recife, mas foi abraçado por Caruaru, e entre empresas que ele, entre segmentos que ele já trabalha, que ele trabalhou, ele se identifica com a confecção. Ele é o Conrado Melo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, eu fico muito honrado de ter recebido esse convite. Eu espero poder alcançar as expectativas de vocês e dos meus colegas aqui. E Com falando um certeza. pouco sobre o Conrado, ele é formado em administração de empresa, não é isso, Conrado? Isso. Formado em administração de empresas na Universidade Católica de Pernambuco, Isso. pós-graduado em produtividade, né? Gestão da produtividade, que foi feito a pós-graduação dele do Canadá. Isso. Então tem uma experiência bastante relevante para todos, né? É CEO há 12 anos da Click Kids, que trabalha com a marca Click Kids. Ela trabalha com infanto juvenil, certo? Masculino, infanto juvenil masculino, e está aqui na região já estabelecida. Tem pontos comerciais, né, lojas abertas Isso. aqui na região e até fora daqui também, não é isso? Isso, Mas ele mesmo vai dizer isso para vocês, Isso. né? Bem, é importante que, com a trajetória de mais de 12 anos de mercado, já tem aí um mascote reconhecido pelos clientes. Então, assim, é muito importante. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Começando, né, como o Conrado, ele é da gestão comercial da empresa, né? Como CEO da empresa, né? Ele é o diretor-geral da empresa, junto com a sua esposa, não é isso? Isso. Mas ele tem um setor que ele mais domina, que é a área comercial. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a gestão comercial. Então, começando com nossas perguntas, eu queria saber quais são as estratégias usadas para alcançar novos clientes na indústria de confecção. No seu segmento, que é confecção infanto-juvenil, quais são as estratégias que vocês usam há 12 anos já do mercado? Como é que vocês fazem para atrair novos clientes para vocês? Então, hoje, o mercado como um todo, né? Mas falando especificamente da confecção, a gente não tem como fugir dos meios digitais. Os meios digitais hoje são os meios que traz grande relevância, né, para uma empresa, falando da confecção, porque o alcance, ele é, assim, incontável, né? É imensurável o alcance. Então, a estratégia que a gente utiliza, né? A gente dá uma atenção muito grande a essa parte de redes sociais. Uma outra estratégia que a gente também trabalha é uma estratégia de segmentação de mercado. O que é isso? A gente identifica para onde a gente quer atuar, né? Uma coisa que, até fazendo aqui as minhas instruções, eu lembrei daquele desenho de Alice no País da Maravilha, né? Que quando chega o personagem pergunta para onde ela está indo e disse, estou indo para qualquer lugar. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, assim, uma estratégia muito importante é realmente as redes sociais, Instagram, TikTok, Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta incrível de pesquisa, certo? A título mundial. A gente bate muito forte nessa tecla da segmentação, a gente sabe para onde a gente quer ir, porque não adianta a gente ficar apontando para todos os lados, a gente precisa focar. Outra coisa que a gente também adota como estratégia, que eu posso citar esses três como os principais, são as parcerias comerciais. As parcerias, ninguém vive só.
Uma empresa ela precisa de venda. E os nossos compradores são os nossos parceiros. Então, a gente aborda lojas multimarcas, a gente aborda o marketplace. O marketplace, a gente procura trabalhar com marketplace, seja ele Mercado Livre, Shopee. E, por último, os representantes comerciais, que nessa parte a gente ainda não colocou em prática, né? Os representantes comerciais. Mas, basicamente, a nossa estratégia são essas daí. Perfeito. Você falou aí vários caminhos de venda, vários formatos de venda diferentes. Tanto pelo TikTok, que a gente vai pegar redes sociais, que entra no Instagram também, tem a questão do atendimento presencial nas suas lojas, tem o WhatsApp, então tem inúmeros formatos e tem um representante que você vai aplicar ainda. Mas nessas opções de formas diferentes que você tem de venda, como é que você faz para gerir isso? Você tem alguma ferramenta de tecnologia para gerir tudo isso? Porque as vendas estão chegando por vários caminhos. Isso. Como é a estratificação, a aplicação no dia a dia, como é que você utiliza isso? É até para melhorar, sim, o atendimento também, né? Na verdade, assim, o uso da tecnologia, ele tem chegado de uma maneira extremamente relevante. Algo que eu até queria colaborar para a nossa região, que às vezes eu vejo um pouco de resistência quanto a isso. Mas, por exemplo, hoje, para você dirigir, você gerenciar uma confecção, a gente não tem como fugir mais de um ERP, o chamado sistema. O sistema, ele reúne ali informações riquíssimas, onde a gente pode utilizar aquilo de forma que a gente seja assertivo nas nossas ações. Antes de comprar o sistema, antes da gente aderir ao sistema, eu dizia que eu me via como um piloto de avião, pilotando sem nenhum instrumento. Eu ia olhando pela janela. E isso termina trazendo, assim, alguns prejuízos, porque a gente não consegue mensurar estoque, a gente não consegue mensurar um produto, qual é a curva ABC, qual é o produto que sai mais. Inclusive, no nosso sistema, ele dá até a região do cliente. Então, eu vejo que a tecnologia, em primeiro lugar, a gente precisa quebrar esse tabu de pilotar essa aeronave sem olhar os instrumentos e realmente mergulhar, porque é isso que vai nos dar uma excelente visibilidade para mostrar para onde a gente está indo. Com certeza. Exatamente. Você falou num ponto que a gente sempre fala aqui, a gente está sempre batendo nessa mesma tecla, sempre reforçando isso, que é a implantação dos processos pré-estabelecidos. E a função exata de um RP, o gerenciamento dos teus dados. É quando você tem dados para que você possa tomar decisões assertivas. Você pode ser assertivo quando você tem dados. O sistema, ele proporciona isso. O colhimento de todos os dados para que você pegue os relatórios, que as pessoas aqui é um pouco difícil de entender que o relatório é importante. Então, tem todos os relatórios que você vai fazer sua análise ali e tomar sua decisão. Isso. Mas, levando em consideração o ERP, eu queria que você falasse o que é que você considera, como você da área comercial, que é uma área muito importante, é um dos pilares mais importantes de uma empresa, o que é que você considera um atendimento eficaz ao seu cliente? Olha, uma coisa que a gente bate muito na tecla, na parte comercial de venda, é o conhecimento do produto. A gente precisa capacitar os nossos colaboradores de forma que eles tenham um domínio do produto. Porque se a gente não tem esse domínio sobre o produto, qual é a confiança que a gente vai passar para o nosso cliente, né? Então, o cliente, ele quer muito mais segurança do que qualquer outra coisa. Então, eu vejo que o que é essencial para um bom atendimento, primeiro de tudo, é o vendedor conhecer o seu produto. Ele ter a propriedade de falar, no nosso caso, né, da composição, de linha utilizada, de tendências de moda, né? Então, eu vejo isso como primeiro lugar. Depois, precisa-se de uma comunicação clara, né? É essencial para um bom atendimento, porque eu estou sempre na feira, ultimamente eu tenho ido menos, porque a fábrica está me puxando muito, mas sempre que eu posso eu estou lá, e eu vejo o atendimento muitas vezes das pessoas, e os clientes chegam e perguntam, essa peça está de quanto? E aí o vendedor do outro lado diz, está de tanto. Rapaz, a gente precisa dar um bom dia, a gente precisa humanizar o atendimento, a gente precisa mostrar que aquele cliente ele tem valor para nós. Não é o dinheiro dele,
O dinheiro é uma consequência, venda é uma consequência. Então, às vezes as pessoas, tá de quanto? Tá de X, não. Humaniza esse atendimento, dá um bom dia, olha no olho, aperta na mão. A gente sabe que, principalmente a feira, é algo muito corrido, né? Mas não tem um que não queira um aperto de mão. Não tem um que não queira um olhar no olho. Né? Isso faz com que esse cliente volte, né? Exatamente. O mais importante da venda é a recorrência. E por fim, é o atendimento consultivo. Né? Não adianta essa história de empurrar produto, isso já passou. A gente precisa vender o que o cliente precisa, o que o cliente quer. E ele vai sentir honestidade em nós. E aquilo vai trazer uma recompra, vai trazer algo que o cliente vai dizer, eu vou lá. Porque ele não quer me usar como cliente, ele quer me ter como cliente. Esse ponto aí que você falou de humanizar, eu acho muito importante, porque embora a tecnologia está aí para a vida, para o cotidiano, até não só como profissional, mas pessoal de todos nós, e ela cada vez está mais presente, né? Mais humanizado, você humanizar o seu atendimento. Antigamente, as pessoas não pensavam muito nisso, porque a gente sempre era cotidiano a gente humanizar, estar sempre frente ali com o cliente. Agora, com a informática, com a tecnologia, a gente já não está mais. Então, as empresas que estão trabalhando com isso, elas estão saindo na frente. Se destacando, saindo na frente. Por quê? Porque ela precisa, o cliente quer esse contato com o seu consultor. E outra coisa também que você levantou um ponto muito importante, às vezes você pega um vendedor, uma pessoa que chega para trabalhar na tua empresa, um consultor de vendas, e já coloca ele lá, atendendo o cliente e falando, entendendo? E não sabe nem o que vai falar exatamente, porque não conhece nada. É preciso conhecer a empresa, é preciso conhecer o produto, é preciso conhecer esses detalhes de composição do produto, da malha, trabalhar também a empresa. Você vê, o sistema, ele é todo coligado, né, com todos os setores. A empresa precisa ter também esse alinhamento entre os setores, porque a criação, quem faz a criação, quem desenvolve uma criação, é preciso passar isso para a equipe de vendas. Qual é a aspiração? O que é que você quer passar? Isso aí. Então, esses são argumentos relevantes no atendimento com o cliente. Uma coisa importante é que toda empresa ela possui um DNA. Isso, exato. Então, isso a gente precisa tomar cuidado até no ato da contratação. Às vezes tem pessoas que estão indo para lá e a empresa indo para cá. Então a gente precisa tomar esse cuidado porque os nossos colaboradores, eles precisam comprar o nosso DNA, eles precisam concordar, eles precisam estar antenados conosco, conectados, porque senão eles vão em caminho aos opostos. E é um ponto também que eu acho que as empresas aqui não levam muito em consideração. É quando você cria sua marca, quando você cria sua empresa e passar para quem está chegando a sua missão, visão e valores da empresa. Exatamente. Porque a pessoa tem que estar alinhado com isso aí. Quem vai trabalhar na sua empresa, vai defender a sua marca, ela precisa saber qual a missão, qual a visão e quais os valores da empresa. Exatamente. Entender isso. Exatamente. A gente colocou em todos os pontos de venda, a gente colocou missão, visão e valores. Isso é importante. Além de colocar, tem que praticar e pontualmente, claro, não é todo dia, né, mas sempre que possível, está revisitando isso junto com o time. Essa integração ajuda a estar relembrando e direcionando todo mundo no mesmo objetivo. Sim. Com relação à implantação de metas, você tem uma equipe de vendas, Sim. Pessoal, tem a questão que atende por redes sociais. Como é que é a definição das metas? Sua equipe toda tem meta? Como é que você acompanha isso no dia a dia? Como é que está o atual crescimento da sua empresa em relação ao ano anterior? Então, o que eu enxergo como meta é que a meta ela traz um direcionamento, né? Ela traz algo que é quase palpável. A gente quase consegue tocar naquilo ali, porque nós precisamos ter um objetivo, não é? E, assim, eu até anotei. Todos sabem o que precisa ser feito, quando e com que qualidade, quando você determina uma meta, né? Reduz trabalho e melhora o uso do tempo. Porque a gente, volta a falar mais uma vez, não adianta a gente caminhar se não sabe para onde a gente está indo. Então, a meta, eu vejo isso e falando em particular da nossa empresa, né? Nós, nesse primeiro semestre, a gente conseguiu ter um crescimento de 6,8%. E eu comemorei porque todos os anos eles trazem o seu próprio desafio, não é? E essa questão digital é algo que a gente realmente está começando a bater mais forte na tecla.
E não tem sido fácil, porque nós trabalhávamos apenas no físico, né? Mas já tem algum tempo que a gente vem batendo nessa tecla, a gente tá... Mas assim, eu fiquei feliz porque nós tivemos o crescimento. A gente escuta falar de algumas pessoas que houve queda, que houve... Mas graças a Deus nós conseguimos crescer. Tem muitos ouvintes e confeccionistas que questionam muito a construção da meta. Sim. Então, não existe uma receita de bolo, uma regra única. Cada empresário ele faz de acordo com a sua particularidade. Claro que existem as boas práticas. Isso. A gente precisa revisitar o ano anterior, esse mesmo mês, e revisitar também os meses anteriores. E dentro disso ele faz a proposta de crescimento, baseado nos investimentos, no momento que a empresa está, para criar a sua meta. Isso. Atualmente, como é que você desenha a meta do mês? A nossa meta, desde que começou a empresa, mesmo não tendo o sistema, a gente passou ainda uns 3 anos sem o sistema, mas todos os meses eles eram anotados em valor e em quantidade de peças. E a gente procurava também anotar o produto, né? O nicho do produto. Então, com isso, foi gerando informações que nos faz calibrar essa meta subsequente. Então, como eu trabalho, eu pego a meta eu pego o crescimento dos últimos anos, ou o resultado dos últimos anos, e estipulo uma meta tangível. Porque o grande problema da meta é você colocar uma meta que ela é inalcançável. A equipe desiste. Ela desiste antes de começar. Ela desestimula. É. Então, a gente coloca uma meta alcançável. Vamos supor, a gente passou algum tempo, era até curioso, mas a gente passou algum tempo crescendo 33%. Eu não sei por que esse número, mas era 33. Então, quando a gente começava o outro ano, a gente colocava, vamos para 40%, porque a gente olha, 7% é pouco, mas no montante não é. Então, o número que ele é atingível. Então, quando atinge, o que é que acontece? A gente, como aconteceu, graças a Deus, teve ano da gente passar da meta, e eu estimulei através de premiações, entendeu? Perfeito. As pessoas mais chegadas, assim, as pessoas mais que estavam mais próximos, que eu vi que deram mais lá o seu trabalho, a gente estimulou com uma retribuição financeira. Perfeito. Realmente bonificação, quando a gente fala em premiação, bonificação, eu acho que o que se vem à cabeça é o dinheiro, né? Você pode dar, tem gente que dá viagem, tem gente que dá um prêmio, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que o financeiro é o que mais estimula, né? Então, assim, você já pratica esse tipo de ação para você deixar o pessoal mais estimulado, mais incentivar eles a crescerem mais. Eu sou muito assim, eu não sou muito adepto a essa questão de você ter aquela meta. Eu acho que a meta é importante. Uma empresa sem meta é uma empresa sem norte. Ela tem que ter meta em todos os setores, certo? Porque meta é aquilo que você pode alcançar, que você alcança. E passar da meta realmente tem que ter essa bonificação, tem que ter essa premiação. Mas eu acredito assim, que quando você tem a meta, fica tudo mais fácil, porque as pessoas têm aquele norte, né? Mas eu sempre falo, eu não sou muito adepto àquela meta individual. Eu já fiz isso testado dentro do departamento comercial, onde eu unifiquei a meta para todos, dentro daquela meta unificada. Não importa para a empresa se vai alcançar individual, mas o importante para a empresa é que alcance. Então, essa meta unificada deu um resultado muito grande para as empresas. Só que a gente destaca aquele que mais chegou mais longe, que ele deu um valor que fez mais considerável que os outros. Mas é tudo unificado, tá entendendo? Um ponto que eu acho, como ele falou, né, no início, a meta é algo que é bem, assim, desafiador para ser colocado. Isso. E eu queria contribuir com a sua fala. E algo que a gente estava falando ali nos bastidores antes de entrar. E eu acho assim que o dinheiro, ele realmente é uma consequência. Exato. Mas eu acho que para uma empresa, ela caminhar bem, ela ir para frente como nós desejamos e a gente deseja, eu acho que a gestão de pessoas, ela vem antes do dinheiro. Tudo.
Se você fizer uma pesquisa hoje, eu acredito que se a gente fizer pesquisa com os funcionários, você quer ser bem tratado ou você quer uma bonificação? Ele vai dizer, eu quero ser bem tratado na empresa. Então, eu acho que até antes do dinheiro, contribuindo com a sua fala, e algo que você estava falando lá embaixo, né? Isso. A gestão de pessoas, uma boa gestão de pessoas, eu acho que motiva a equipe ainda mais do que dinheiro. E aí a premiação, ela é só uma consequência daquilo que a gente vem plantando. Exatamente. Porque esse cuidado, como eu sempre digo, colaborador é gente, sim, empresa é feita de gente, cliente é gente. Tá? Então, a gente precisa realmente conhecer as pessoas, tratar bem os seus colaboradores, porque como a mão de obra aqui na região ela é muito escassa, né? A gente sofre. Eu costumo dizer que essa região de Santa Cruz, Caruaru, não tem problema com vendas. O comercial é fácil você fazer, porque eles vendem. Agora, o problema é ter pessoas para produzirem. É produção. É isso o problema daqui da região. Então, qual é a minha ideia e o meu trabalho que eu faço nas empresas? Eu sempre digo aos empresários, meus clientes, você precisa tornar a sua empresa atrativa para as pessoas virem trabalhar. Você precisa criar meios, criar ações aqui, que as pessoas queiram trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que, para mim, foi uma faculdade para mim, foi uma das empresas que eu considero excelência em processo. Eu sempre falo em todas as minhas experiências com outras pessoas, a Jogoff. E a Jogoff tinha esse ponto. Com o tempo que eu trabalhei 4 anos na Jogoff, a Jogoff tem um ponto muito importante que eu aprendi muito e eu levo na minha trajetória profissional. É cuidar das pessoas. A Jogoff cuida dos funcionários. A Jogoff se preocupa com o funcionário. Ela se preocupa com o dinheiro, né? Sim. Tem o faturamento que a empresa não vive de faturamento, precisa. Não vamos ser hipócritas a dizer que não precisa. Mas a mão de obra qualificada, a mão de obra cuidada, tá entendendo? Isso é importantíssimo. Eu fui gestor durante 4 anos e o gestor, ele era gestor de verdade. Ele, quando ele decidia uma coisa, podia ser uma coisa que a diretoria não concordasse, mas ia ser discutido lá na diretoria. Mas a decisão dele era a decisão dele. Entendi. Então, essa importância... A gente tinha bonificações e tudo, mas a importância de você ser uma pessoa que não é só um número para a empresa, é a pessoa, isso é importante demais. Demais. E quando você pega... aquela velha história, né? Qualidade, sim, e quantidade. Né? Muitas vezes, quando você tem... Hoje eu estava numa empresa que eu estava numa reunião com os líderes, eu disse, olha, qualidade e quantidade. Você, às vezes, tem uma quantidade de pessoas trabalhando para você, uma quantidade até considerável, né? Aí você pega aquelas pessoas não são motivadas, não são coordenadas, que liderança é uma coisa que tem que ter em toda a empresa. Aí você começa a diminuir e lidera aquelas pessoas e coordena e incentiva. É um exército para você. Menininho, ele é um ícone na nossa região, né? Exatamente. Menininho, ele é um grande exemplo. Outro dia eu estava lá na fábrica dele e ele disse, eu chego todos os dias para dar bom dia para os meus funcionários. Eles entram e eu dou bom dia a todos eles. Então, é assim mesmo. Menininho é um ponto fora da curva. Um abraço para Menininho, se ele estiver vendo. Não, com certeza ele vai estar, né? Vai, né? Pois é. Então, assim, a gente falou sobre mão de obra, sobre o colaborador, que é uma parte mais importante, até como você mesmo falou a mim, é o seu primeiro cliente. São os seus colaboradores. Exatamente. Mas, trabalhando assim, a gente está falando de colaborador e tem que falar de cliente também. Quais são as ações? Vocês têm ações que vocês praticam já na empresa para o bom relacionamento, porque relacionamento é tudo, com o seu cliente. Vocês têm algum tipo de ação que você poderia falar aqui para a gente? Existem ações técnicas, porém existe uma ação que ela não existe técnica para ela, que para mim eu considero como em primeiro lugar. É tratar com a verdade. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira ação que qualquer empresa ela precisa lidar para ter um bom relacionamento com o cliente é lidar com a verdade. O cliente ele gosta de comprar e ele gosta de acreditar naquilo que ele comprou. Então, eu acredito que a primeira coisa, né, que não é técnica, é realmente agir com a verdade, em primeiro lugar. E depois, né, falando de ações para relacionamento com clientes, por exemplo, um atendimento personalizado, não é? Como eu digo, as pessoas muitas vezes tendem a querer ver o cliente como um número, como você acabou de falar. E o cliente não é número. Atrás de um CNPJ existe um CPF. E a gente precisa realmente trazer para aquele cliente, fazer com que ele se sinta importante, entender que não é o dinheiro dele, como a gente já falou anteriormente, mas sim
atender ele de uma maneira personalizada. Outra ação para um bom relacionamento com o cliente é ter um pós-venda ativo. Isso é né? importante, muito importante. Ativo. Você, quando o cliente faz a compra, você pode ser bom no atendimento, você pode ser bom na expedição, bom no recebimento, mas se você não dá um pós-venda para aquele cliente, se você não manda uma mensagem, se você não manda uma atenção para ele, se você não dá uma atenção para ele, ele se sente esquecido. E o concorrente está aí, né? Eu costumo dizer que o pós-venda é um pré-pedido. Quando Pois você fala com o cliente, querendo saber como ele recebeu, se recebeu o que ele realmente queria, se veio de acordo com o que foi feito o pedido. Aí muitas vezes eu já passei para essa pessoa dizer que recebi, gostei, inclusive, na próxima semana eu já quero fazer um outro pedido. Entendendo? Então, eu costumo dizer, o pós-venda é um pré-pedido já. Pois é. Isso é muito importante. Outra ação que eu acredito que é de grande importância é surpreender o cliente positivamente. Eu vou dar um exemplo do nosso irmão aqui, Nacional Têxtil. Todas as rodadas de negócio que a gente participa, eu já fico esperando chegar o caderninho, a caneta e a sacolinha da Nacional Têxtil. Todo ano, toda rodada a gente recebe. E aquilo nos deixa realmente... se a gente for para a ponta do lápis, é tão pouco. Mas só o fato dele lembrar. Só o fato dele se importar conosco, sabe? E isso já traz algo que realmente está fora daquilo que é tangível. E é isso que a humanidade tem a maior carência. E a Nacional Têxtil, assim, por ser nós estávamos no ONDM e veio uma pessoa e me disse, a Nacional Têxtil é a única empresa aqui da região que está no meio de todas essas que são tudo de fora, né? Então, a gente está lá representando nossa terra, né? Sim. E a gente também, a Nacional Têxtil, esse programa, a Nacional Têxtil, ela se preocupa muito com o confeccionista. A gente tem ações que eles trabalham diretamente com o confeccionista, tanto o pequeno, o médio até o grande. E esse programa foi criado, esse podcast foi criado justamente com essa preocupação, para cuidar deles, cuidar dos confeccionistas da região, porque é uma cadeia, né, que eles crescem, reflete também na Nacional Têxtil, como é a que está o Érico aqui, que pode falar melhor do que eu, que é o gestor comercial da Nacional Têxtil, é a empresa que mais vende malha, não? Perfeito. Somos uma empresa que mais vende malha aqui no Polo de Confecções do Agreste. A empresa existe há mais de 34 anos. E o Polo de Confecções do Agreste, ele não, para a Nacional Têxtil, não é apenas mais uma região. Ele é a principal região. A gente se dedica nessa região, a gente tem todo um trabalho voltado para os confeccionistas da região. No próprio Moda Center, a gente tem um box de atendimento avançado para confeccionista, que a gente tem uma parceria com os Correios que a gente manda para todo o Brasil. Tem água, tem internet, precisa fazer algum serviço de impressão de nota fiscal. A gente está ali para atender o confeccionista. Ajudar o confeccionista a vender mais. Porque a gente entende que se o confeccionista vende mais, vocês vendem mais. A gente vai vender mais. Exatamente. O polo vai ter mais forte e é esse o ponto. Como o Romildo falou, no evento da ONDM de 2025, praticamente só quem estava aqui da região era Nacional Têxtil com o nosso stand lá. Todas as malharias eram do sul do país, Santa Catarina, ou Sudeste, que é São Paulo. E a própria organização da ONDM foi que me falou isso. Vocês são os únicos representantes aqui da região da matéria-prima, que é a malha, a matéria-prima principal da confecção. Importante isso, né? Isso realmente é muito relevante. É importante a gente valorizar e fortalecer, né? Porque a gente já foi muito forte a década de 70, 60, mas boa parte das empresas têxteis que a gente tinha na capital fecharam, praticamente são poucas, e a principal é a Nacional Têxtil, que na verdade que é a marca da Ara Têxtil. O nome da fábrica é Ara Têxtil, onde o produto é Nacional Têxtil, que é a marca que a gente comercializa aqui na região. Outro ponto, Conrado, focado na questão da comunicação. Você falou que tem vários canais de venda, mas percentualmente, atualmente, qual é o que mais vende e o que menos vende?
Vamos lá. Antes de entrar nessa, eu posso fazer só uma observação em relação ao que o senhor estava falando. Aqui é bem livre. Bem me tranquilo. chamou bem a atenção essa questão do ponto lá que vocês têm em Santa Cruz, que oferece, né, internet, uma impressão de uma nota. E eu me lembro que, na minha infância, nós fizemos uma compra de um determinado produto de uma marca... Era um leite, era da maior marca do Brasil, na época. E eu me lembro que a minha mãe abriu essa lata de leite e quando abriu ela estava mofada. E aí quando estava mofada ela ligou no 0800 da empresa e relatou o caso. E com 3 ou foram 4 dias, chegou um carro no nosso prédio e endereçado à nossa casa uma cesta com um mix de produtos, sabe, da empresa. E aquilo nos surpreendeu positivamente, porque você vê que ele poderia ter trocado apenas o produto. Sim. Mas o que eu acho importante esse programa é que a gente está aqui para ajudar os nossos irmãos, os nossos colegas, né? Porque eu poderia ter uma mentalidade pequena de fazer o meu, mas não, a gente está aqui para ajudá-los. A gente está aqui para contribuir e com isso a gente não está aqui dizendo que somos melhores ou piores. Nós estamos no mesmo barco, caminhando para o mesmo destino, que é a nossa prosperidade, né? Mas coisas como essa, a gente precisa abrir a nossa mente para entender que não é apenas a comercialização do nosso produto. Veja o que a Nacional do Texto está fazendo. Você quer imprimir uma nota fiscal, você vai lá. Você quer uma parceria com o Correio, você vai no stand de uma empresa que vende malha. Veja só. Não tem nada a ver com o serviço prestado lá. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o canal de comunicação mais famoso, né, e de maior número de vendas é o WhatsApp. Não tem para onde ir. A gente realmente trabalha bem o Instagram. A gente está movimentando muito com stories, porque o feed já foi, né? O feed já foi. A gente coloca assim, o feed institucional para estar ali marcando nossas peças, as pessoas vendo. Mas o Stories hoje, ele é de suma importância. Muito importante o Story na humanização, porque uma coisa que a gente ouviu falar que nos condicionou a fazer isso é que muitos clientes, eles sentem insegurança nas marcas. Então, ele gosta de ver o movimento, às vezes, essa história de estúdio arrumadinho, isso já foi. O cliente ele quer ver o estoque, ele quer ver gente passando, ele quer ver gente varrendo, ele precisa ver vida naquilo ali que ele está vendo. Então, um ponto que não se preocupem é de estar, eita, será que está bonito? É lógico que ninguém vai fazer nada de todo jeito, mas eles querem ver vida. Então, o Instagram, ele é uma excelente ferramenta e o TikTok está chegando com muita força, né, no comercial agora. Ele conduz para o WhatsApp. E aí a gente precisa entender que é o seguinte, a gente são interligados os setores. Então não adianta você ter um excelente trabalho no seu Instagram e o seu WhatsApp não ter um bom atendimento. Então a gente precisa realmente fazer um bom trabalho em todos os setores, né? A gente precisa ter um excelente Instagram, conteúdos, né, que prenda a atenção. Outra coisa, não pode ser longo, né? Não pode ser longo. E, em contrapartida, o WhatsApp precisa ter excelentes atendentes, né? Que sejam ágeis, que sejam para poder finalizar. E, por fim, canal de comunicação é o site próprio, né? Que a gente tem uma plataforma onde o cliente ele pode comprar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai lá e compra na própria plataforma e tem um marketplace, né? O marketplace. Então, assim, os canais de comunicação que eu vejo hoje de grande relevância são esses e a gente precisa realmente dar atenção em cada um deles para que a gente tenha um bom resultado. Uma dúvida, Romildo, que até eu falo com alguns clientes que trabalham com infantil, porque minha percepção é o seguinte, que a parte infantil é o momento que o ser humano mais cresce. Está em amplo crescimento ali. Isso. Então, coisa de 1 ano, 2 anos, existe, claro, a demanda por roupa é muito maior, porque ele vai estar crescendo, tem que estar trocando roupa. Mas chegou perto dos 16 anos, que é onde termina a sua grade. Isso. Esse cliente não é mais seu.
porque você não tem roupa para fornecer para ele. Então, você tem que estar buscando mais clientes com uma quantidade, com uma frequência maior. Porque 15 para 16 anos, ele já vai para um adulto, você não fornece mais. Então, como você se preocupa com essa captação de clientes, você, não, Érica, é normal, porque... Não sente, né? O boca a boca, ele deixou, mas tem um sobrinho que acabou de nascer, tem um primo. Isso aí já é uma migração natural dentro da família, eu não perco cliente. Porque no meu entendimento de fora, tem que estar sempre colocando cliente, porque sempre está perdendo. Isso. É normal em todos os segmentos. Mas para quem trabalha com modo infantil juvenil, eu acredito no meu sentimento que a busca tem que ser muito maior. Mas se você sabe me informar, não é tranquilo, não é, só para entender. É mais uma dúvida pessoal. Interessante essa pergunta, porque eu já parei para pensar nisso. Mas o que é que acontece? Ao passo que o fabricante, né, de moda adulta, ele não lida com esse problema, né, da questão da... Por outro lado, todos os dias nascem criança. É isso que eu ia dizer. Então, todos os Não dias deixa de temos nascer. novos clientes, entendeu? Então, a criançada linda aí nasce e assim, com um bom trabalho, né? A gente consegue as indicações, ou até mesmo da própria família, às vezes são irmãos que nascem, sobrinho, amigos, e aí vai dando a indicação. Então, É isso que eu imaginava. o ponto positivo é que todo dia nasce menino. O próprio marketing, a própria indicação é na própria família. Isso. Mas é isso que faz elas crescerem, porque, assim, trabalhar com esse segmento infantil é muito lucrativo e o movimento, a rotatividade é muito grande. Eu sempre digo isso, eu sempre estou dizendo isso. Olha, para tudo. O pessoal deixou de comer ovos, que estava muito caro. O pessoal deixou o café, que ficou muito caro. Mas ninguém deixa de Se vestir. de nascer. Criança não deixa... Está sempre nascendo criança, está sempre nascendo criança. Né? Principalmente desse pessoal da classe média. Eles estão sempre, né? Tem sempre uma mulher grávida na família, sempre tem. Então, é um ponto positivo já aí, pelo menos para essa comercialização, verdade, esse sucesso. é verdade. Mas a gente já está se aproximando do final, eu acredito. Mas eu queria também que você falasse sobre uma coisa que eu acho muito considerável dentro de uma empresa, dentre os setores, principalmente do comercial, que é sobre os feedbacks. A importância do feedback para o relacionamento com o cliente, para o desenvolvimento, para a evolução da empresa, tanto os feedbacks internos como externos também, como dos clientes lá fora, como dentro da empresa também, os colaboradores. Qual a importância que vocês dão a esse feedback e o que é que você acha mais relevante nisso aí, nos feedbacks? Rapaz, eu vejo o feedback como algo de suma extrema importância. Existiu um grande empresário no Brasil, que ele era dono de uma empresa de aviação grande no Brasil. E ele dizia que se preocupava quando uma semana terminava, ele não recebia uma reclamação ou um feedback de um cliente dele. Porque, na verdade, quando a gente entende que nós vivemos um constante crescimento, ninguém é tão perfeito ou tão inteligente ao ponto que não possa aprender mais, nós sempre vamos precisar do feedback. E o feedback ele termina se tornando uma cultura. Porque existem gestores de empresa que eles têm aversão a feedback. Que eles não dão ouvidos, que eles recebem o feedback, não vão atrás, não cativam aquela pessoa que trouxe aquele feedback, seja de um cliente, seja do cliente externo ou cliente interno, como os colaboradores que a gente acabou de falar. Particularmente eu tenho uma paixão por feedback. Porque é um momento que eu encontro de melhorar nós mesmos. Se uma pessoa quiser ir para o fundo do poço, é não dar ouvido ao que está acontecendo ali fora. Então, respondendo a sua pergunta, o feedback para mim é uma das coisas mais importantes que uma empresa tem. Porque é através deles que a gente tem a oportunidade de mudar, se corrigir e crescer. Perfeito. Na parte comercial, eu acredito que você, como é proprietário, você termina, olha a parte comercial, tem administrativo, tem financeiro. Sim. Quais são os principais indicadores da sua fábrica? No comercial, é inadimplência ou é venda de produto tal, na produção, Curva ABC. a curva ABC. Então, assim, quais são os indicadores que você acompanha quase que diariamente? Rapaz, existem alguns. São técnicos, né? Um deles é faturamento bruto, faturamento líquido, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque faturamento não é lucro, né? Eu vejo muitos colegas da nossa região, isso, né?
realmente... A gente sabe que existe uma sazonalidade, e aí chega o fim de ano, a gente vê mais dinheiro no caixa, e às vezes se confunde e termina utilizando para outros fins. E isso termina prejudicando o fluxo de caixa da empresa, e aí é onde começa uma ciranda financeira. Então, um indicador da saúde da empresa, de como a empresa anda, eu vejo que o lucro líquido é algo que a gente precisa estar muito de olho, porque não necessariamente você vender muito, você está tendo uma venda sadia. Então, a gente precisa ter isso. Outra coisa que precisa se fazer muita conta, e eu até deixo carinhosamente assim, um conselho para os nossos colegas, e aí você pergunta para o seu próprio concorrente, sim, porque você é filho de Deus igual a mim, e a minha alegria, a alegria da cidade é ver você bem. Né? É margem de lucro, um indicador importantíssimo. Às vezes a gente vê pessoas dizendo, não, eu boto R$1, boto R$2 por peça. Não faz conta. Minha gente, vai para a ponta do lápis, a conta não fecha. E aí não é sobre você, é sobre famílias que estão trabalhando para você, que está ali dando sangue, confiando, e termina, muitas vezes, uma negligência nossa não fazendo. Outra coisa que a gente precisa entender, outro indicador, ticket médio, outra coisa, número novos de cliente, a gente precisa ter isso como indicador, a gente precisa prospectar cliente, a gente precisa, na nossa segmentação, ver aonde a gente pode alcançar. Particularmente, nós utilizamos o BI, e o BI, ele também nos dá a geografia, e a gente vê aonde nosso produto vende mais. E aí a gente termina direcionando mais posts para lá, investindo mais nas redes sociais para lá. Então, esse é outro ponto. E a taxa de fidelização, que é o pós-venda. A gente precisa saber quantos estão voltando, quantos não estão. Então, esses indicadores, eles nos ajudam a pilotar essa aeronave. Ponto importante sobre lucro líquido, que aí bate diretamente com os custos de produção, é que em algum momento o Confecções fez o cálculo. Eu compro 1 quilo dessa malha, eu corto, confecciono, ou estampo, embalo tal, e coloco para vender. Uhum. A taxa do cartão é X, quando eu faturo nota, imposto é tanto. Uhum. E o meu lucro líquido, portanto, será de tanto. Ok. E não faz isso com periodicidade. Ele fez uma vez. Uhum. A malha subiu R$1, eu boto mais R$1. Mas aí tem vários gargalos aqui ao longo do processo. Imposto, muitas vezes não colocam. Que ele não está fazendo conta. E quando ele vai ver, daqui a 3, 4, 5 meses, ou está ganhando muito menos do que imaginava que estaria ganhando, ou está perdendo. Então, esse cálculo de rentabilidade, de margem, do lucro líquido, ele tem que ser feito periodicamente. E a boa prática é por compra. Isso. Se eu fiz uma compra grande aqui da semana, eu tenho que saber, pelo menos, mais ou menos, como é que vai se comportar a minha margem no final. Isso. Não deu, faça com 15 dias. No mínimo mensal. Isso. Que não é o ideal. Isso. O ideal mensal é para quem não tem como fazer. Não sei fazer, estou sem tempo. Não pode se fazer mais de um mês sem fazer esse cálculo. Eu já vi confecção quase que quebra. Porque termina que quem comprava às vezes não era a pessoa, era o comprador. O comprador comprou mais caro, esqueceu de informar. Sim. Aí teve aumento... A terceirização da confecção aumentou, também não avisou. Então, quando ele foi ver, ele não mexeu no preço como deveria. E estava pagando para trabalhar. Então, isso é um indicador muito importante para todos os confeccionistas. Muita atenção. Isso é a continuidade da confecção de vocês. Isso. É muito importante estar fazendo essa verificação. Exceções nos 15 dias. De 15 em 15 dias, eu acho que é o ideal. É um balanço simples. Né? Vê quanto tem no estoque, vê quanto tem no caixa, vê quanto tem em cartão. Algo simples, não precisa de nada complexo, não. A pessoa faz um balanço, quanto é que eu tenho no meu estoque, quanto é que eu tenho em insumos, quanto é que eu tenho no meu caixa, em cartão para entrar. E aí vai lá e bate para ver se está positivo ou negativo esse caixa. Se estiver negativo, vê o que é que está acontecendo, corre atrás. E, no fim, vai dar tudo certo. Isso é a importância de um gerenciamento sistemático.
o que a gente já falou, ter os dados para serem analisados. Essa prática aqui na região, hoje não tanto, mas já vem de muito tempo, a pessoa montar uma peça e dizer, essa aí, tu acha que vende por quanto? Eu acho que dá para vender por tanto. E assim eles vão. Porque é um assunto que eu vou trazer aqui ainda para a gente falar sobre precificação. Porque precificação, gente, é o mais importante. Quando você tem que botar todos os custos para poder chegar no preço. Então, quando a gente faz o acompanhamento de quanto gasta de malha, de quanto sobrou ali de bucha que o pessoal usa, isso tudo faz parte do preço. As despesas fixas faz parte do preço, o salário do funcionário, o transporte, até a própria os encargos sociais, as excursões, o que você paga ali na excursão, que o povo considera barato, isso tem que entrar. Então, precificação é um assunto que nós vamos trazer aqui para ajudar a vocês, confeccionistas da região, a precificar seu produto de maneira correta, de maneira eficaz. É isso? Mas estamos já no final do nosso programa. Eu queria, Conrado, lhe agradecer, viu? Você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui trazer essas informações que eu tenho certeza que são bastante relevantes, que vai somar ao conteúdo do nosso polo de confecção do Agreste, sua experiência, a sua verdade que você falou aí, muita sinceridade, querendo passar justamente a sua dor que você já passou e que hoje você está numa empresa que já está estabelecida aqui na região, já está com um nome reconhecido e já está comercialmente já está muito forte. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito sucesso. E te agradeço pela oportunidade, te agradeço e espero nos encontrarmos mais e você vir aqui e nos visitar novamente, participar novamente do nosso programa, com certeza. Agradeço sim, é muito importante essa participação dos confeccionistas, essa vontade de compartilhar. Isso com você compartilhando, você evolui e você ajuda todo o polo de confecções a evoluir. E se o polo evolui, todo mundo evolui junto. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui. E espero de todo o meu coração que tudo que foi conversado aqui, vocês possam ou se aprimorar ou aprender com isso, para que a gente construa uma cidade forte. Porque a cidade estando forte, as famílias vão estar fortes, vai estar todo mundo forte. E vamos continuar sendo os primeiros, né, do Polo de Confecção do Agreste. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Queria agradecer principalmente nossos ouvintes da Rádio CBN Caruaru, agradecer a toda a equipe da CBN